conversar um pouquinho sobre tudo isso rapidamente com o Fernando Horta, e daí então a gente acompanha o ato Democracia Inabalada. Feliz Ano Novo, Fernando! Como você está? Tudo bem aí em Brasília? Tudo bom, Thalita? Um grande beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Brasília já faz alguns dias com muita chuva, está ameaçando chuva de novo, muito forte, trovoada, tempestades bastante assustadoras, inclusive um calor bem grande, mas o calor mesmo aqui de Brasília hoje vem da manifestação que o presidente faz, né? O presidente daria o tom de como ele levaria as buscas e as discussões a respeito do dia 8 a partir desse ano. E com a deflagração dessa operação da Polícia Federal, buscando os peixes maiores, eu acho que o presidente Lula deixa muito claro que nós vamos comemorar, sim, a democracia sempre, vamos lembrar o que aconteceu, mas, acima de tudo, o governo federal segue buscando aqueles que fizeram parte dessa conspiração para que um golpe fosse dado no Brasil. Foi muito bom o que o presidente fez e muito bom o que a Polícia Federal deixou de recado nesse momento. Então, Brasília está fervendo, por exemplo, o Arthur Lira não está presente nos eventos, né? Então a gente tem várias situações ali que parece que nos mostram que essa radicalização, essa polarização, não é bem entre PT e alguma outra coisa, mas entre aqueles que defendem a democracia e aqueles que não. É tudo muito simbólico no dia de hoje, realmente, né? Arthur Lira não fazendo parte desse ato, essa operação da Polícia Federal que vai atrás justamente de um dos financiadores. Você acredita que, então, a partir desse ano, a gente vai chegar nesses peixes grandes, né? Porque todo mundo comenta que até agora só os peixes pequenos foram capturados. A gente vai chegar nos financiadores, nessa cúpula que pensou e planejou esse ato, incluindo militares, porque tem essa questão frágil em relação a militares, que o próprio Lula foi ali direcionado ou aconselhado a não tocar, né, nesse ponto, a não mexer com essa questão militar, mas a gente sabe sim que teve participação de militares naquele dia, apesar da própria CPI não ter trazido esses nomes, né? Como você acha que fica tudo isso a partir de agora, então? Então, todo mundo sabe quem são os financiadores, todo mundo sabe quem participou. A questão não é a gente saber quem, a questão é a gente ter uma perspectiva clara de provas, para que isso possa ser judicializado e entendido pela sociedade como passível de ser punido. Não basta a gente dizer, eu acho que foi fulano, eu acho que foi Beltrano, é preciso reunir provas a esse respeito. E é isso que a Polícia Federal, me parece, vem fazendo com algum grau de brilhantismo, inclusive reconhecendo o trabalho que o próprio STF já tinha feito lá atrás. Agora, é mais importante a gente discutir essa questão militar-civil, porque ela é mais profunda do que simplesmente o 8 de janeiro. Quer dizer, essa questão da relação entre civis e militares, ela marca a nossa história, a história da República Brasileira. Se a gente for parar para pensar só a partir da República, ainda é indiscutível que os militares estão no centro dessa organização. E o presidente Lula, me parece que deu esse primeiro ano para que os próprios militares avançassem nessa questão, para que os próprios militares procurassem se afastar daqueles que tinham participado dessa tentativa de golpe, né? E, infelizmente, os militares não aproveitaram essa oportunidade, continuaram aferrados à ideia do corporativismo, utilizaram o ministro José Múcio nesse sentido, para ser um preposto dos militares no governo brasileiro, como ele mesmo declarou, inclusive, num sincericídio interessantíssimo do ponto de vista histórico, e os militares pretendem que fique tudo como está, que nada aconteça, só que as instituições brasileiras, para poder se reforçar, para poder voltar a ter a cara de uma democracia, e para que o mundo civil possa ter confiança de novo nos militares, eles vão ter que apresentar culpados. E não são esses dois que eles chegaram à conclusão, depois de investigações estranhas, puniram 2 pessoas. Não, nós sabemos que tem muito mais gente por trás. Gente que estava no campo, inclusive, naquele momento, junto com os manifestantes, realizando operações especiais específicas, gente que estava no processo de articulação política e gente que estava, inclusive, no processo de articulação financeira. Os militares têm que parar de achar que são uma casta em separado, Thalita, do Brasil, e começar a perceber que eles são, antes de qualquer coisa, cidadãos e estão submetidos às mesmas leis que qualquer outro. Vou pedir para o Du, que está com a gente aqui na exibição, que coloque as imagens ao vivo do Senado, porque daqui a pouquinho começa, então, Democracia Inabalada, esse ato. A gente vê movimentação ali no telão ao fundo, essas são imagens da TV Senado,
que vai, então, transmitir esse ato e a gente consegue acompanhar juntamente aqui, então, Democracia Inabalada, esse ato que reúne chefes dos três poderes. Então, Lula vai estar presente, Luiz Roberto Barroso, pelo STF, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Militares. A gente tem José Múcio, inclusive, né? Declaração. Pode deixar rodando, Du. Deixa rodando a imagem aqui enquanto a gente vai conversando, porque está no contexto aí, né? José Múcio tem dado, inclusive, entrevistas dizendo que não quer mexer nessa ferida desde sempre, quando ele é questionado sobre o 8 de janeiro, ele desvia do assunto, ele não quer mexer muito nesse assunto. No entanto, a gente tem percebido que essa data está sendo importante para a gente refletir sobre a nossa democracia e sobre a fragilidade da nossa democracia, né? Muita gente tem apontado isso. E o quanto a democracia saiu ou não arranhada daquele 8 de janeiro de 2023. Como que você vê essa questão da nossa democracia hoje, do que foi feito nesse um ano, desde o 8 de janeiro de 2023, e como que a gente faz para aprofundar, não só aprofundar, para fazer essa manutenção da democracia, para que a gente não a deixe realmente chegar ao que aconteceu ali no 8 de janeiro, Fernando? Então, Thalita, a questão é muito mais profunda do que parece, tá? Democracia é consenso. Só existe democracia se nós somos capazes de sermos 200 e poucos milhões de brasileiros e termos alguns consensos mínimos a respeito das coisas. Ao longo da nossa história, nós fomos criando esses consensos, né? Então, nós chegamos à conclusão, depois de muito pesquisar, que o Brasil foi descoberto em 1500. Houve um consenso ali e, a partir dali, se começou a trabalhar essa data. Grupos que são, obviamente, de populações residentes aqui, populações autóctones, questionam esse consenso, mas dentro da lei, questionam de uma forma tranquila, né? Procurando buscar mais direitos. Outros grupos vão questionando outros consensos. A população negra questionou, por exemplo, a Lei Áurea com muita propriedade, dizendo, olha, ela não é a nossa libertadora, existe um movimento social. Ao longo da nossa história, vários consensos foram feitos e alguns estão sendo revistos em função dessas disputas políticas sadias, necessárias e que acontecem em todos os locais. O problema é que uma parte da nossa sociedade foi levada a questionar consensos de caráter mais profundo a partir especificamente de 2013. O primeiro consenso que se destruiu foi exatamente a ideia de mandato. Né, se deu um golpe na presidenta Dilma Rousseff e se destruiu a ideia de mandato, a ideia de soberania popular, e a partir dali o Congresso achou que pode fazer o que bem entende, porque ele também, de alguma forma, partilha de soberania popular, então ele pode tirar a soberania dos outros. E a partir daí uma série de outros consensos foram sendo destruídos. O mais chato e o mais complicado para a gente é essa ideia da criminalização da pobreza. Nós, como um país colonizado, como um país multicultural, como um país pobre, sempre tivemos a certeza de que efetivamente a pobreza não é uma escolha, ela é uma imputação social que se faz a essas populações. Pois nos últimos anos, em função desse neoliberalismo maluco, se construiu a ideia de que a pobreza é uma escolha, e aí se jogou o Estado contra o cidadão, e os poderes estabelecidos ficaram então, a partir daí, reféns de uma certa visão de mundo, que cada um tem a sua, ou seja, se você acha que os poderes estão ali para fazer o bem, então eles são democráticos. Se você acha que eles estão lhe tirando direitos, então eles são absurdos e não devem ser respondidos. Esses consensos mínimos, a criminalização da pobreza, a criminalização da política, a criminalização do diferente, a criminalização do multiético, do multicultural, da questão de gênero, a criminalização da luta política por espaços, tanto das mulheres quanto, por exemplo, dos agricultores sem terra. Tudo isso foi disruptado, ou seja, foi destruído nos últimos 10 anos para que a gente tivesse esse estado de democracia calamitosa que nós estamos hoje. Então, se nós queremos uma democracia forte, é preciso retomar a formação de consensos sociais. E como é que se faz isso? Mexendo na memória pública, como está sendo feito hoje pelo governo, de forma muito bem feita, e retomando as instituições, porque parte dessa desestruturação vem por dentro das instituições. Quando um juiz, por exemplo, acha que um policial pode matar uma criança negra e não responder por isso, porque afinal de contas, né, no sim, no não, ele sentiu medo e atirou na criança, esse juiz está rompendo um consenso que nós temos, que é as crianças são intocáveis, as crianças precisam ser protegidas, as crianças são o futuro da nação. Nós ouvimos isso aqui
vida inteira, Thalita. De repente, nós começamos a ver que não são todas as crianças que são consideradas assim. Apenas aquelas que são brancas ou de classe média. As outras estão sempre a perigo de serem mortas e não há quem chore por elas. Então, nós precisamos retomar esses consensos no campo institucional, nós precisamos retomar esses consensos no campo legal, no campo político e no campo social. Uma das coisas que o presidente Lula tem feito é tentar mostrar para as pessoas que fome precisa ser combatida, sim, e que trabalho deve ser valorizado. Consensos que, pasmem, nós tínhamos lá no período militar. Durante o período militar, esses eram consensos, tanto que os militares não tiveram coragem de mexer nas leis trabalhistas e fizeram, sim, uma série de ações para remediar a fome aqui e acolá. É preciso retomar consensos, é preciso mexer na memória pública. A democracia não é só uma forma de escolha, mas é uma série de consensos entre nós que foram abalados nos últimos anos. Se a gente não fizer isso, ela não vai durar. Perfeito. A gente acompanhou, enquanto você falava, a chegada do presidente Lula, então, nesse Salão Negro, que é onde acontece ali no Congresso Federal o ato Democracia Inabalada, ali presentes muitos ministros do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, tem recebido os convidados e muito daqui a pouco o presidente Lula, então, chega no espaço e esse ato vai ter início. Aliás, Fernando, eu vejo, eu li alguns comentários das pessoas questionando a escolha do presidente Lula em fazer um ato institucional nesse 8 de janeiro, não um ato público, um ato que atrai a população. Como que você vê essa escolha do presidente? Você já citou aí a importância de mostrar mais uma vez os poderes unidos, né? Por conta disso, então, um ato institucional. Mas a gente tem conversado também sobre a necessidade de mostrar força popular. E daí, nesse sentido, o presidente faz uma escolha oposta, né? Ele vai no institucional. Como que você vê essa decisão? Eu acho que ele está fazendo correto, Thalita. Ele é presidente do Brasil, ele precisa defender as instituições. Ele deixa a cargo da sociedade que faça essa mobilização. Não vi ele, de alguma maneira, proibindo ninguém ou manipulando alguma coisa para que determinados atos não acontecessem. O que eu estou vendo aqui, por exemplo, o jornal Globo, a Rede Globo, pularam na frente para tentar se assenhorear de uma certa interpretação do dia 8. A oposição, por meio de 30 senadores e uma série de outras coisas, está discutindo essa posição, e eu acho que sim, eu acho que a sociedade civil precisa se manifestar, precisa começar a tomar pé dessa situação, e acho que a escolha do presidente está correta. Ele, como presidente, vai cuidar das questões institucionais, a sociedade tem que se organizar. Sabe por quê, Thalita? Porque ficaria muito estranho, especialmente para o discurso da oposição, se o presidente usasse a força institucional para mobilizar a sociedade. Ele retiraria a legitimidade dos atos sociais, a oposição ia dizer que ele está usando a máquina do governo contra eles. Eu acho que foi acertada essa perspectiva, né? Aqui falamos sobre a defesa das instituições de forma unida e a sociedade civil que se organize. O problema é que eu tenho a impressão, infelizmente, que a sociedade civil brasileira não se organizou como deveria para esse momento. E aí tu pode questionar isso, Thalita, e dizer, poxa, mas o presidente não tem relação com isso, não tem função com isso, e eu vou te dizer, talvez no dia 8 ele tenha que manter efetivamente essa postura institucional. Mas durante todo o ano passado, já era para o governo ter estabelecido ações de política pública voltada para a memória e para a organização e não deixar tudo para a última hora. A impressão que eu tenho é isso. O presidente deixou as coisas agora para a última hora e as coisas estão meio que andando e a sociedade não teve tempo de vir a público, de vir forte, de vir na frente, que precisa vir, viu? A gente tem atos marcados por todo o país, né? A partir de agora, inclusive, 3 horas da tarde, às 5 horas em São Paulo, capital, acontece ali no MASP, né? Então vamos também perceber como acontecerão essas manifestações populares por todo o país nesse 8 de janeiro. Fernando, falando um pouquinho sobre perspectivas, né? Aproveitando, inclusive, que o ato ainda não começou, porque depois a gente vai ouvir essas falas, mas pensando em perspectivas futuras, a gente tem agora... Bom, mais um ano de governo Lula, mas nesse ano que temos também eleição nos Estados Unidos, uma eleição que pode apontar caminhos aqui para o Brasil. A gente tem Donald Trump lá, bastante forte, inclusive parece que saiu uma pesquisa eleitoral recentemente que mostra que Trump está à frente de Joe Biden ali nos Estados Unidos.
Trump, mesmo cheio de processos, condenado, eu acho que ele já foi até condenado, não é? Mas mesmo condenado lá, ele pode ser candidato à presidência, né? Então, assim, e mesmo assim, ele aparece à frente nas pesquisas eleitorais. A direita, a extrema-direita ali nos Estados Unidos, trabalhando para que Trump vença as eleições. Na Argentina, a gente teve Javier Milei agora no passado eleito, né? O que tudo isso, o que toda essa conjuntura mostra para o Brasil, aponta para o Brasil e para essa consolidação que a gente tanto deseja da nossa democracia? Olha, os Estados Unidos estão vivendo uma situação semelhante ao que a Argentina viveu, né? O governo Joe Biden, ele é desastroso sob alguns aspectos, especialmente na sua política internacional, mas também com relação à sua política interna. A esquerda, já há muito tempo, ela vem pedindo mudanças, né? Para que a gente chegasse a esse estado de coisas em que o fascismo ameaça as democracias, uma série de mudanças em direção à direita tiveram que ter sido feitas nos últimos 20 anos. E a esquerda viu isso tudo de alguma forma calado, né? Algumas vezes até aceitando algumas das mudanças, pensando que as mudanças iam terminar ali. Agora, a esquerda no mundo inteiro, ela está pedindo mudanças, as pessoas querem mudança. Joe Biden não oferece mudança nenhuma nos Estados Unidos. E Donald Trump, por incrível que pareça, vindo apoiado por uma extrema-direita, ameaça e diz claramente que vai fazer mudanças e mudanças sérias na proposição norte-americana. Então ele sai na frente disso. O fato é que tanto os Estados Unidos quanto na Argentina, a esquerda, ou o que se chama lá de esquerda, porque o Biden não é nem próximo do que nós aqui imaginamos que seja esquerda, mas é o que de melhor, mais próximo da gente nós temos lá nesse momento, a esquerda foi fracassada nos seus mandatos, tanto aqui quanto na Argentina. E aí oferece de bandeja o governo para essas figuras reacionárias, tanto quanto Milei como Trump. Infelizmente, me parece que esse caminho é o caminho que acaba sendo resultado dessas escolhas de apoio, né, de acomodação, de cuidado. Não vamos incomodar determinados grupos sociais. A esquerda no poder, ela vai, né, negociando isso. O Milei defende o déficit zero, defendeu o déficit zero aqui, defendeu não mexer em determinadas estruturas no território, no Estado argentino. Da mesma forma, o Biden não quis mexer em absolutamente nada da política externa, manteve os norte-americanos envolvidos em uma série de guerras. E chega um momento em que essas escolhas cobram um preço, Thalita. E esse preço é exatamente a dissociação da base de apoio eleitoral daqueles políticos com maior nome. E mais uma coisa que eu quero que as pessoas entendam. Na Argentina, o presidente Massa se colocou como candidato à frente e por cima de uma série de novas lideranças na esquerda que eles não deixaram surgir. E aí você tem a politicagem interna. Nos Estados Unidos, o Joe Biden não tem mais condições de se eleger. Basta ver o estado de saúde dele, mas ele impôs a sua reeleição por cima de uma série de lideranças que poderiam estar surgindo. Esse conflito geracional na esquerda talvez nos traga uma série de problemas, inclusive aqui no Brasil. A gente segue acompanhando, então, os bastidores ali, né? A TV Senado está transmitindo os bastidores deste ato que acontece Democracia Inabalada, logo mais, que reúne os presidentes dos três poderes. E para a defesa da democracia, né? A gente vai acompanhar aí agora Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, falando. Muitos governadores, inclusive presentes, prefeitos presentes. É importante isso. Você falava sobre essa importância de ser um ato institucional nesse momento, inclusive com a participação de figuras que, de alguma forma, ajudaram a formação de uma frente ampla que venceu as eleições ali de 2022, não, Horta? Exato. O governador do Rio Grande do Sul não é propriamente a melhor pessoa para a gente dar esse exemplo, porque ele, de uma forma muito estranha, ficou no meio desse caminho, ora pulou para lá, ora para cá, para não se comprometer com absolutamente ninguém. Mas outras figuras ali, como, por exemplo, o presidente do Senado, Pacheco, teve uma importância decisiva durante o governo Bolsonaro. Apesar de agora estar meio que se rebelando contra a democracia e fazendo alguns movimentos um pouco mais radicais, durante o governo Bolsonaro, quem segurou muita coisa das loucuras fascistas do Bolsonaro foi o Pacheco. Então é importante que o presidente Lula também dê voz a essas estruturas. O grande agente de contenção ao bolsonarismo foi efetivamente o povo brasileiro. Nunca esqueçamos disso. Não foi Lula, não foi o PT, não foi o Alexandre de Moraes,
foi o povo brasileiro, Thalita, que foi às ruas, que foi brigar com seus familiares, que foi discutir na sua família, que perdeu apoio interno muitas vezes, deixou de falar com primos, com os irmãos, por não aceitar aquele conjunto de ideias fascistas bolsonaristas que estavam sendo colocadas. Nós, internamente, em cada momento da nossa vida, fizemos isso. Nós personificamos essa luta que tem 4, 6 anos na figura do presidente Lula. Foi esse o ponto, mas nunca deixemos de perceber que quem lutou para não aceitar esse processo de imposição ditatorial que vinha sendo feito por Bolsonaro foi a população, em que pese que Bolsonaro teve uma votação expressiva também, a maior parte da população disse não. E as instituições simplesmente reagiram àquilo que a população disse. O problema é que o bolsonarismo costuma reconhecer democracia apenas quando eles falam. Quando os outros falam, é golpe. Aliás, falando sobre democracia, eu acho que há esse desafio, inclusive, da nossa democracia, de mostrar que é um sistema que pode entregar bons resultados para a população. Esse vai ser sempre um desafio para tentar, é claro, não só cooptar, mas fazer as pessoas acreditarem nesse modelo que a gente confia e nesse modelo que é o melhor que temos nesse momento. E, diante disso, o governo Lula tem um desafio enorme, não, Fernando? A democracia não é o modelo mais barato de gestão de um Estado, tá? Os neoliberais já sabem disso, a democracia custa caro, sim. A democracia precisa de instâncias que, às vezes, o valor dela não se mede pelo investimento. Eu tenho aqui um conjunto de pessoas que formam um fórum de decisão e isso custa tantos milhões, é um absurdo, elas decidem duas coisas. Não. O peso político daquilo, o custo político daquilo é exatamente você retirar representatividade. Você precisa, num sistema democrático, aumentar a representatividade. Que as pessoas possam se engajar dentro dos seus assuntos, dos seus interesses, das suas vontades, dos seus sentidos, e que haja espaços no governo para ouvir esse tipo de coisa. A democracia não é barata, a democracia não é fácil, a democracia não é rápida, a democracia não é simples, mas ela é aquela que melhor oferece uma relação de custo-benefício entre o engajamento de todos aqueles que estão sob a tutela dessa democracia, porque não esqueçamos que as decisões que elas tomarem valem para todo mundo, e que principalmente é aquela que oferece uma melhor relação de custo-benefício com a qualidade da decisão sendo tomada. Nós sabemos que decisões tomadas em conjunto tendem a ser melhores que decisões tomadas individualmente. E é por isso que na democracia nós sempre procuramos quebrar as decisões individuais e trazer decisões de conjunto. E é por isso, por exemplo, que Jair Bolsonaro nunca foi democrata, porque sempre defendeu concentração do processo decisório nas mãos dele e de meia dúzia de apaniguados e amigos. O presidente Lula tem trabalhado nesses últimos anos o tempo inteiro para aumentar a quantidade de pessoas em postos de decisão. Ele tem tanto apreço político, Thalita, que seria muito fácil para ele dizer, não, eu decido, fica quieto, vai conversar aqui eu, Lira, Alexandre de Moraes, nós vamos decidir, vocês obedecem. E eu te diria que até uma parte da esquerda brasileira que ia achar maravilhoso, ia bater palmas, mas ele sabe que não é assim que se faz democracia. Ele sabe que democracia se faz com partidos fortes, com instituições fortes, com meios de controle, consistentes meios de investigação, para que a gente possa não só tomar decisões, mas ter a certeza que essas decisões são tomadas de forma mais ampla e plural possível e de que, caso alguma coisa esteja dando errado, nós tenhamos instituições fortes, independentes e idôneas o suficiente para buscar a culpabilização por aquilo que aconteceu e que a gente aprenda com isso, para que não aconteça mais. Sabe que a gente fala em tentativa de golpe, né? Eu lembro de uma entrevista que Flávio Dino deu para o Barão de Tararé. Eu estava nesses questionamentos, inclusive, participando, e Flávio Dino falou assim, olha, a gente... O Flávio Dino, que agora é ministro do STF, né, mas até então ministro da Justiça, ele falou naquela época que a gente teve um golpe. Por alguns minutos, os três poderes foram tomados, né? Então, a gente fala sobre tentativa de golpe porque ela se frustrou em algum momento, mas o golpe aconteceu, eles tomaram os três poderes, né? Eu conversava agora há pouco, Fernando, com Paulo Teixeira, ministro do governo Lula, sobre as vozes da extrema-direita aqui no Brasil e como elas estão hoje. E ele apontou que essas vozes elas não foram caladas, elas estão dentro do armário, só esperando um momento. Eu dei uma travada, né? Não, mas eu te ouvi. Só... então tá bom. E eu queria te ouvir sobre isso.
Imagina o seguinte, imagina que um país é com uma sala toda iluminada, né? Se você tem uma só luz que ilumina aquela sala, para você fazer aquela sala ficar escura, basta você dar um golpe naquela luz, né? Uma marretada termina. O Brasil não é assim. O Brasil é um país imenso com várias instâncias de poder. Para você dar um golpe no país inteiro, você precisa que todas as luzes sejam golpeadas ao mesmo tempo. E isso não aconteceu. Agora, isso não quer dizer que a luz do governo central não tenha sido atacada, e foi isso que aconteceu. O golpe ocorreu. Por alguns minutos houve uma discussão sobre legitimidade de poder no Brasil. Era interesse dos bolsonaristas, inclusive do Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos para trazer Jair Bolsonaro nos braços do povo, caso isso tivesse se propalado. Caso essas luzes viessem a ser apagadas em outros estados. Nós vimos durante o próprio dia 8, no final do dia, nós estávamos tendo aeroportos sendo fechados, estradas sendo fechadas, linhas de transmissão de energia elétrica sendo destruídas, e tudo isso era um plano muito bem montado para atacar a estrutura e o ordenamento social brasileiro com planejamento que eu acredito que tenha sido, inclusive, de fundo militar e que não deu certo. Então, sim, houve um golpe. Esse golpe foi desferido em Brasília simbolicamente, porque Brasília é o símbolo dessa estrutura de poder, mas se imaginava que os governadores de direita nos estados fossem pegar suas polícias militares e aderir a esse golpe, e aí nós teríamos um problema. Mas aí faltou coragem. Faltou coragem do Tarcísio, faltou coragem do governador do Rio de Janeiro, faltou coragem do Zema, e exatamente esses que faltaram com coragem não estão presentes a essa cerimônia hoje, declarando muito claramente de que lado eles estão nessa situação. Que bom que o povo brasileiro tem essa oportunidade de separar o trigo. Quem hoje está lembrando o dia 8 de janeiro são aqueles que se encantam e que continuam confiando na democracia. Aqueles que por algum motivo aí não estão, nós sabemos onde é que os seus pensamentos e as suas vontades estavam no dia 8. Estavam, sim, naquele golpe que foi frustrado. Evento prestes a começar, lembrando, evento que acontece ali no Salão Negro do Congresso Nacional, com a presença aí na tela, inclusive, de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, do Senado, né, conversando com Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, muitos ministros, inclusive. Eu imagino que todos os ministros do STF estejam aí presentes nesse ato. Rodrigo Pacheco e, claro, Lula também já chegou e participa desse ato. Aliás, Fernando, Arthur Lira, a gente comentou que não participa. Sobre esses simbolismos, o que você tem a dizer? Ele disse que é por questões pessoais, né? Ele não participaria do ato por questões pessoais, mas há algo de simbólico na sua avaliação? Totalmente simbólico. Arthur Lira sempre foi um apoiador de Jair Bolsonaro. Arthur Lira se transformou na figura mais poderosa da nação durante o governo Bolsonaro. Hoje organiza um levante de parlamentares contra o sistema de democracia brasileira, especificamente contra o sistema presidencialista, coordena uma parte gigante do orçamento, impõe derrotas quando quer e como quer ao governo, impõe que o governo o aceite e aceite os seus apaniguados em determinados espaços, e tudo isso baseado nessa revolta de estrutura de poder. E aí o que acontece? Para que Arthur Lira mantivesse esse poder que ele tem, ele não poderia aparecer ao lado do presidente Lula no momento em que o presidente está criminalizando os movimentos do dia 8, porque uma parte significativa dos apoios de Lira são essas pessoas que fizeram isso no dia 8. Então Lira ficou numa sinuca de bico. Eu tenho certeza que ele gostaria de estar aí, inclusive de forma fingida, porque ele não acredita nessa democracia, mas para fins de poder ele precisaria estar, mas com isso ele perderia muito do poder que ele tem hoje. Então, simbolicamente, que fique muito claro, Lira não é, nem nunca foi alguém de confiança e não precisa ter o seu poder reforçado com alguns tipos de atitudes que nós, infelizmente, estamos tomando no nosso processo de negociação política. Está na hora da gente começar a se desfazer de Arthur Lira o mais rápido possível. Aliás, a gente está acompanhando essa cerimônia também, marca devolução de alguns itens que foram depredados naquele dia 8 de janeiro de ataques ali terroristas, como, quer ver, uma tapeçaria de Burle Marx, talvez seja essa, viu? Eu não tenho certeza, mas teria então essa devolução da tapeçaria de Burle Marx, que é uma peça de 1973, foi restaurada, inclusive num laboratório que foi montado no Palácio do Alvorada, especialmente para garantir a recuperação dessas obras do patrimônio público que foram danificadas no 8 de janeiro.
Ali a gente viu agora uma Constituição sendo colocada ali à frente. Eu acho que essa obra, sim, essa tapeçaria de Burle Marx, então, que está sendo apresentada. E o cuidado, Thalita, o cuidado do gesto de todos pegarem a Constituição. O ministro Barroso, com muito cuidado, pediu que o presidente Lula tocasse na Constituição. Se você vai ver com cuidado o vídeo, você vai ver que o presidente Lula estava preocupado com uma outra situação e o Barroso vai no ouvido dele e diz: presidente, segure a Constituição. O simbolismo dos três poderes se ordenando atrás do documento que seria o nosso principal consenso social, que é a Constituição, né? E o cuidado que o Barroso teve com essa especificidade do simbolismo. É muito bonito isso. Eu não sei se as pessoas vão compreender isso, e aí precisa de um processo de comunicação bem mais interessante, que quebre esses sentidos e que coloque isso na mesa da Dona Maria, do seu João, que nesse momento muitas vezes estão trabalhando, não tem tempo para estar vivendo isso que é importante, mas esses atos simbólicos têm todo efeito na vida e na mesa da Dona Maria e do seu João, e a gente é que tem que fazer esse papel, e é por isso, Thalita, que eu fico muito feliz de participar nesse momento da TVT, porque certamente um pouco disso vai aparecer pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui. Exatamente, lembrando que a TVT é TV aberta, então provavelmente uma das poucas TVs abertas que estão fazendo essa transmissão nesse momento, discutindo esse 8 de janeiro e colocando isso tudo em debate. Por isso que é tão importante, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui, trazendo todas essas reflexões sobre a nossa democracia num dia tão importante como hoje. Você fala sobre o simbolismo dos atos, né? Logo depois do 8 de janeiro, a gente teve aquela caminhada de Lula, né, com a então presidenta do STF, a ministra Rosa Weber, e que foi muito importante, né, que marcou ali a união dos poderes frente ao que tinha sido esse ataque golpista terrorista. Outra figura de destaque que a gente vê aí nas imagens, uma figura que é muito fácil de identificar, é Alexandre de Moraes, que também teve um papel de muito destaque, desde antes, né, no que foi a gestão de Jair Bolsonaro na presidência, à frente ali da pandemia da Covid-19, e agora depois, então, em relação a esses ataques golpistas. Aí, inclusive, falando nele, ele que aparece em primeiro plano agora. Alexandre de Moraes é uma figura hoje, na atual situação, a ser preservada no Brasil. Nós temos que parar de achar que o Alexandre de Moraes tem que estar na frente no processo de defesa. Ele precisa se resguardar um pouco, porque ele foi o fiel da balança no processo da eleição. Não tivesse ele tido o cuidado e principalmente o acerto em algumas decisões que inclusive no momento eu critiquei. Por exemplo, quando saiu a informação de que o diretor da Polícia Rodoviária Federal estava mandando os ônibus do Nordeste pararem para dificultar o voto, eu estava em alguns canais de esquerda fazendo comentários e disse: olha, esse homem tem que ser preso imediatamente. O Alexandre de Moraes veio a público, botou panos quentes, não prendeu, e eu achava que aquilo era uma decisão completamente equivocada. No fundo, se mostrou correto, o ministro tinha razão, ele botou panos quentes e rezou para que o presidente Lula saísse da eleição vitorioso, porque ali ele teria condições de mexer nesse problemão que é a política brasileira nessa transição. Então, ele foi muito exigido e, na imensa maioria das vezes, tomou decisões acertadas, ainda que de imediato não nos parecesse correto. Agora, se a gente continuar achando que ele é a figura que precisa estar sempre no ponto de bala para defender a democracia, vamos perdê-la. O ministro precisa ser protegido nesse momento, entrar num processo de low profile, né, mais calmo, mais silencioso, e as instituições e o povo começarem a tomar a voz e a frente disso tudo. Perfeito. Vamos ouvir um pouquinho, então, desse ato, Democracia Inabalada, mas a gente segue acompanhando juntos e comentando os principais destaques, mas vamos fazer um sobe-som do ato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce.
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um cor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta fama, faz o futuro e glória no passado, mas segues na justiça clara. Nem teme quem te adora, pátria morte, terra adorada. Entre outras vidas, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada. A gente está acompanhando o ato Democracia Inabalada, agora com o hino nacional sendo cantado pela Margareth Menezes, que é a ministra da Cultura. Simbolismos, novamente, né, Fernando? Pô, uma ministra... agora eu estou te ouvindo. Isso. Tem uma questão importante da gente refletir aí. Os militares defendem que o hino fosse uma coisa intocada, ele tem uma determinada forma de ser tocado como marcha militar. Então houve sempre muita briga em cima disso, né? E os militares, inclusive, fizeram passar a lei que o hino não podia se modificar. Você lembra lá atrás, teve aquele problema com a Fafá de Belém? Pois a Margareth Menezes conseguiu fazer uma interpretação, primeiro, em música popular, mudando algumas coisinhas, especialmente a forma e a entonação de cantar, sem necessariamente descaracterizar o hino. Vamos dizer que ela conseguiu artisticamente estabelecer um meio termo, e isso me parece ser o grande simbolismo que o presidente Lula está tentando passar, buscar um meio termo entre aqueles que defendem ainda um certo conservadorismo nos termos, nos temas, nos símbolos, e talvez até na forma de constância de poder, e aqueles que querem cada vez mais participação popular. Brilhante a forma da ministra cantar, e não podia ser diferente, uma artista com a sensibilidade dela, nesse momento faz toda a diferença. Uma ministra da Cultura, mulher, preta, cantando. Lembrando que essa pasta foi extinta, né, no governo Bolsonaro, recriada agora, então são vários os simbolismos e de uma importância enorme. Tá em exibição agora um videozinho ali para os presentes nesse ato. Vamos dar uma olhada no vídeo juntos também? Arremessados da rampa. Invadiram as sedes dos três poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. É um cenário de guerra. So protesters are ransacking all this É não permitir que o povo brasileiro esqueça, dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. Dia 8 de janeiro de 2023 foi um dia triste para a história nacional. Assistimos consternados aos atos de vandalismo de uma minoria inconformada com o resultado eleitoral. Brasília foi atacada. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua
e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema. Nesta Praça dos Três Poderes, nestes prédios, nestas cadeiras, é que são decididos os rumos do país. É aqui que os direitos são garantidos. É aqui que a população brasileira alcança suas conquistas. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável. A democracia prevalecerá. E esta data de 8 de janeiro, e esses acontecimentos de 8 de janeiro, embora devam ser superados, eles jamais podem ser esquecidos. Que saibamos todos defender a democracia enquanto valor inegociável e aperfeiçoá-la continuadamente, fortalecendo nossas instituições e o Estado democrático de direito. E que o 8 de janeiro significa a gente daqui para frente não permitir que a sociedade esqueça disso, para ela poder garantir a democracia. Convida-se agora, neste momento, para fazer uso da palavra a governadora do estado do Rio Grande do Norte, senhora Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, que representa todos os outros governadores presentes aqui neste evento, são 18 governadores, e agora a Fátima Bezerra fala em nome de todos os demais. Olha lá. Você que está nos acompanhando pela TV Câmara, Rádio Câmara, TV Senado, Rádio Senado, mídias sociais do Congresso Nacional, da Câmara. A gente falava sobre os governadores, né, naquele momento em que Eduardo Leite dava uma entrevista, mas está aí, então, uma governadora agora representando os governadores do país, e vamos ouvir a fala dela. 2023. Eu quero aqui, inicialmente, dar meu boa tarde a todos e todas, cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vice-presidente veneziano, os demais senadores e senadoras aqui presentes, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a senhora Rosângela Janja da Silva, cumprimentar aqui também a Aline, representando aqui a sociedade civil, cumprimentar também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, cumprimentar aqui também a senadora Elisiama. Quero aqui em nome da governadora Raquel Lira, de Pernambuco, e da governadora em exercício, Celina, do Distrito Federal, saudar os demais governadores, a quem represento honrosamente nesse ato. Meus senhores e minhas senhoras, inicio minha mensagem destacando a importância histórica deste ato, que reflete a união em torno do que é inegociável, a democracia. O dia de hoje simboliza a volta da normalidade democrática, o respeito às instituições, a retomada do pacto federativo, a valorização da soberania popular e o repúdio ao autoritarismo, ao fascismo e à barbárie. O 8 de janeiro de 2023 foi uma das páginas mais infelizes
da nossa história contemporânea. Não foi apenas um caso de vandalismo, muito menos um episódio isolado. O Brasil e o mundo acompanharam as urnas eletrônicas serem questionadas, o sistema eleitoral brasileiro ser atacado e uma verdadeira incitação contra o Supremo Tribunal Federal ser promovida. Houve grande preocupação com o dia da eleição, depois com a posse, até chegarmos o trágico e o fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Há um ano, vivemos o dia da infâmia, como disse a querida ministra Rosa Weber. A truculência e a incivilidade puseram à prova o regime democrático no país, promovendo cenas que nunca sairão de nossas memórias. Mas que bom estarmos aqui hoje para dizer que a democracia venceu, resistiu e venceu. Com prejuízos financeiros expressivos, a perda irreparável de itens históricos, mas preservando o valor fundamental da vida em liberdade. A democracia tem como essência a pluralidade de ideias e de pensamentos, mas deve ser alicerçada num bom diálogo e em valores como respeito, tolerância, verdade e espírito público. Nossa democracia, em constante processo de construção, saiu inabalada, fortalecida e vitoriosa. Mas precisamos estar atentos e vigilantes. E é necessário, sim, a responsabilização e a devida punição aos que ousaram tentar destruí-la. Não apenas os que invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes, mas os que financiaram, organizaram e incitaram a tentativa de golpe. Por isso que, com coragem e lucidez, é necessário afirmar sim, sem anistia. E não se trata de sentimento de vingança nem de revanchismo. É, antes de tudo, um ato pedagógico. Os que atentaram contra a nossa democracia cometeram um crime e precisam responder pelos seus atos, respeitando, claro, o devido processo legal. A impunidade concretiza o esquecimento e é uma afronta ao direito, à memória, à verdade e à justiça. E nossa luta e nosso dever é contribuir para que esse passado sombrio não seja esquecido e para que nunca mais aconteça. Quero mais uma vez aqui louvar a pronta resposta dos poderes instituídos, que juntamente com a sociedade civil não permitiram prosperar as tentativas de golpe, nem deram margem aos que queriam flertar com o abismo. O ataque às sedes dos três poderes não se deu à toa. Ele aconteceu porque foi exatamente essas instituições que foram firmes e fizeram prevalecer o Estado democrático de direito e a vontade popular. O momento agora, presidente, é de união, de cooperação e de solidariedade federativa. Nós, governadoras e governadores do Brasil, estamos aqui, presidente Lula, para reafirmar
que, para além das nossas diferenças políticas ou ideológicas, o que nos une é o amor ao nosso país, o respeito à Constituição e o compromisso inarredável com a defesa da democracia. A independência entre os poderes é um princípio constitucional que consagra também a harmonia. Aí está o equilíbrio da federação. No lugar de poderes rivais e vivendo em conflito, a Constituição os determina harmônicos. E é isso que o povo brasileiro espera de nós: união, solidariedade e responsabilidade nos destinos do nosso país, por um Brasil justo, inclusivo, sustentável, democrático e próspero para todos e todas. Viva a democracia, viva o povo brasileiro. Muito obrigada. Desculpa, agora sim. Comentando um pouquinho a fala da governadora do Rio Grande do Norte, ela traz essa questão do sem anistia, que tem sido uma fala bastante forte, né, por parte de movimentos sociais populares, por conta tanto da velocidade da justiça, quanto das punições exemplares das pessoas que participaram, financiaram, incentivaram. Importante ela ter lembrado isso, né, Horta? Acho que você também está mutado. Estou mutado. Pronto, agora estou. Estão me ouvindo? É importante ela marcar ponto como uma governadora mulher de esquerda, né, e dizer claramente que, olha, a nossa aliança política para governar o Brasil não entra dentro do ponto da punição a essas pessoas que fizeram isso. Não confundam as coisas sobre governabilidade com anistia, são coisas diferentes. Um discurso técnico, emotivo, e que ela não deixou ir adiante porque as pessoas queriam fazer disso o ponto alto, mas parece que o ponto alto vem mais à frente. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, novo, né? Foi recém-impossado. Vamos dar uma olhada no discurso dele. Toma a sério a advertência e nos faz recolher aos acontecimentos que abismaram a cidadania, mas também mobilizaram as forças democráticas há um ano precisamente. Os estilhaços das vidraças das sedes dos poderes, os destroços a que foram reduzidos em poucos instantes obras de artes, ambientes e instrumentos de trabalho, além das imundícies esparramadas nos centros simbólicos da vida institucional, não podem ser esquecidos. Permanecem como admoestação de que a solidez da democracia, que afinal triunfou, não é fato que não mereça permanente cuidado e que não exija constante zelo e reafirmação. Mesmo a mais célebre das democracias contemporâneas não se viu livre dos cruentos ataques em tempos próximos, de índole assemelhada à que sofremos. Daí a sobressaída atualidade de outra máxima do bom senso, bastante difundida, e que também nos vem da inteligência política do mundo setentrional. Ali, a modo de conclamação, é-nos imposto à consciência que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se é controversa a autoria, a frase do século XVIII se mostra de permanente valia no que expressa, na medida em que hoje não se compreende liberdade sem regime democrático. Há que estar sempre vigilante para que a democracia não só sobre perante acometimentos de ímpeto autoritário. Essa vigilância para o Ministério Público consiste em reagir ao que se fez no passado, também para que se recorde que atos de violência contra a democracia hão de ter consequências penais para quem quer que a eles se dedique.
não deve causar surpresa, mas deve ser visto como sinal de saúde da democracia que pessoas de não importa que status social venham a ser responsabilizadas pela prática de atos hostis ao regime político democrático. É o próprio povo, por meio das leis concebidas por seus representantes eleitos, quem impõe que sejam tratadas como crime as inadmissíveis instigações e insurgências contra a democracia. Portanto, é o próprio povo que situa no grau máximo do repúdio social como crime atitudes desse jaez. Da mesma forma como não tolera outras tantas vilezas que abalam o cotidiano seguro e a tranquila convivência social. Cabe ao Ministério Público o que já vem sendo feito há um ano: apurar a responsabilidade de todos e propor ao Judiciário os castigos merecidos. Essa é a nossa forma de prevenir que o passado que se lamenta não ressurja recrudescido e venha desordenar o porvir. Atentos sempre para que o passado é prólogo. Essa é também a parte que nos compete, na vigilância para que a liberdade sempre prospere. Muito obrigado. Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandorhorta@gmail.com.